dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos no sexto dia de formação, do desapego das coisas do mundo. Vamos pedir à Santíssima Trindade para que continue nos ajudando neste momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do jovem rico, Essa passagem que nos fala muito, Como nós, nesse diálogo entre o jovem e Jesus, ali Jesus nos mostra como nós ainda somos tão apegados às coisas do mundo, O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 16 ao 30. Um jovem aproximou-se e disse a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O homem perguntou: Quais os mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falsos testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta para fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos: Eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E eu digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho aqui a gente vê que ele é Jesus mostrando ali como a gente deve nos desapegar das coisas do mundo. Porque ali, nessa passagem, Jesus se refere a este rico sobre a riqueza, que ele tinha. Ele cumpria todos os mandamentos, como mandava, a lei de Deus, mas ele ainda tinha algo que estava apegado, a este mundo. E Jesus sabia disso,
Jesus já sabia. Tanto que Jesus falou para ele, quando ele chegou todo feliz, todo contente, porque quando ele achou, quando Jesus falou para ele, né, cumpra, né, os mandamentos, ele ficou todo feliz. Porque ele cumpria. Ele cumpria os mandamentos que Deus pedia. Mas Jesus foi além. Jesus foi além do que ele imaginava, né? Então Jesus falou o quê? Vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Mas ele, naquele momento, né, a gente percebe o quê? O quanto ele ainda estava apegado às coisas deste mundo. O quanto ainda ele estava apegado às coisas deste mundo. Tanto que ele não teve coragem. E às vezes, quando nós, né, nessa busca por Deus, que nós falamos assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, né? Mas não faça a minha, porque eu quero viver conforme a tua vontade. E quando a gente fala isso num diálogo sincero com Deus, entregando a nossa vontade para que seja feita a vontade de Deus, nós não podemos fazer como este jovem rico fez. Porque a partir do momento que nós procuramos fazer a vontade de Deus, né? Melhor, pensamos que Deus faça a vontade dele na nossa vida, Deus vai começar a mexer. Deus vai começar a mexer da mesma forma que Jesus falou para esse homem rico. Vai começar a mexer por quê? Quando ele perguntou a Jesus, né, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, até na parte que ele fazia estava bom. Mas quando Jesus falou, né, que era para ele fazer o que Jesus estava pedindo, aí ele já não quis. E isso, minha gente, né, meus irmãos, minhas irmãs, isso acontece conosco também. Porque às vezes nós pensamos para que Deus faça a tua vontade na nossa vida e Deus começa a mexer. Quando Deus começa a mexer na nossa vida, às vezes o que acontece conosco? A gente começa a recuar, né? Como se a gente entregasse para Deus a nossa vontade, mas quando Ele começa a mexer, a gente quer tirar. Por quê? Porque às vezes o mexer de Deus na nossa vida dói. Dói, essa é a verdade. Mas dói com um propósito de fazer o quê? De nos curar, de nos purificar das maledicências desse mundo, de nos purificar dos nossos pecados, que nós ainda estamos agarrados nele, que a gente também vem trabalhando. Então, nós não devemos agir como o jovem rico agiu. Nós devemos o que? Se eu entrego a minha vontade a Cristo, eu também preciso entender que Ele vai mexer. Vai mexer na minha vida, vai mexer na vida dos que estão em volta de mim, mas eu creio que o Senhor está fazendo isso para a minha salvação e para a salvação da minha família. Então é muito importante que quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, nós também temos que estar disposto a entender que Cristo vai trabalhar na nossa vida do jeito dele. E tudo que ele fizer para nós é com algo de nos fazer conseguir a vida eterna. É justamente isso. Então Jesus fala naquele momento para que ele vendesse aquilo que ele ainda estava apegado, para que se ele fizesse isso, ele também conseguiria a vida eterna. Porque para conseguirmos a vida eterna, nós temos que estar desapegados às coisas do mundo. E esta passagem é uma passagem bela que nos ensina muitas coisas. É igual a nossa família, né?
Você tem o seu esposo, a sua esposa, você tem o seu filho. A nossa família é uma bênção. A nossa família é uma bênção de Deus. E nós devemos lutar por eles, sim. Mas nós devemos compreender o quê? Que a nossa família não pode estar acima de Cristo. Cristo tem que estar no centro de nossa vida. E a minha esposa, a minha filha, o meu filho, a família de vocês, eles serão caminhos que vão nos fazer com que Deus nos leve para o céu, dependendo da forma que nós cuidarmos de nossa família. Porque na realidade a nossa família eu vejo que Deus nos deu como um presente para que nós cuidamos deles e depois eles voltam para Deus. E nesse processo para nós conseguirmos a vida eterna, nós também não devemos estar apegado, né? Apegado que eu falo, gente, né? Eu estou falando apegado à nossa família. Estou falando, nós não devemos estar apegados de uma forma maior do que estar apegado a Cristo, tá? Que isso fique bem claro. Claro que nós devemos amar, respeitar a nossa família sempre, mas Cristo tem que estar acima. Cristo tem que estar acima. Porque se Cristo estiver abaixo, né, estiver em segundo plano, aí nós vamos estar agindo conforme agiu o jovem rico. Porque Cristo, ele relata, ele fala aqui, ó, todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, por causa do meu nome, estes terão lugar nos céus. Né? E eu acredito ainda mais. Quando você coloca Cristo como centro da sua vida, Cristo verdadeiramente é o centro da minha vida. Eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou cuidar melhor do meu filho, eu vou cuidar melhor da minha filha, da minha esposa e assim por diante. Isso é tudo, é em toda a nossa vida. Se Cristo entrar como centro de nossa vida, tudo fluirá melhor. Porque, na realidade, Ele vai estar nos guiando e você vai entender quando as coisas não estiverem saindo conforme a tua vontade. Porque você vai entender que Cristo é o centro da sua vida e que Cristo está cuidando de você. Então a importância que a gente deve pegar neste evangelho é justamente de nos apegar mesmo nas coisas do mundo. De um ponto que eu não posso colocar de forma alguma contra a vontade de Cristo. Por mais difícil que às vezes sejam situações em nossa família. Mas eu não posso ser contrário à vontade de Deus. Senhor, está difícil. Senhor, não está fácil. Mas eu sei, meu Senhor Jesus, que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está me dando força diante deste momento. E Ele dá mesmo. Ele dá força verdadeiramente, mas para isso nós temos que romper com as coisas do mundo. Porque não tem como, se nós não rompermos com as coisas do mundo, isso aqui não vai acontecer em nossa vida. Nós vamos continuar agindo como agiu este jovem rico. Aí o que vai acontecer? Nós podemos ir na missa, nós podemos fazer as nossas orações, nós podemos fazer tudo o que a igreja manda. Mas se nós continuarmos apegados às coisas do mundo, nós vamos estar agindo igual ao jovem rico. E é o que Cristo vai falar para cada um de nós. Se não renunciar, não herdarás o reino do céu. E é isso.
É romper mesmo. É romper com o pecado. É romper com aquilo que nos afasta de Deus. É tirar as coisas que são mundanas e colocar as coisas de Cristo como centro de nossa vida, fazendo sempre prevalecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que a gente tem estudado aqui, é estar participando verdadeiramente, né, de tudo aquilo que se refere a Deus, estudo da palavra, abandonando os pequenos defeitos, os pequenos pecados que ainda, né, nos conduz a estar fora de Cristo. É a gente vivenciar e pedir a Deus todos os dias para que nos ajude. Para que nos ajude a não fazer o que o homem rico fez, mas sim ser fiel a Cristo, pedindo que Ele seja o centro de nossa vida. Amém? Um santo dia, né? Que vocês possam meditar nessa palavra de hoje também. Façam as orações e a partir de amanhã a nossa irmã Márcia vai estar com vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.